Santos, Benavides, Carlos Teran e Arthur Dias. Mendonça, Leozinho, Felipinho, Zapelli e Léo Derek. Julimar e Viveiros. Esse é o time ideal do Atlético? O Odair finalmente encontrou uma equipe ideal, a melhor possível? A gente vai começar a conversar sobre isso agora. Deixa o like e se inscreve no canal se você não está inscrito, porque ajuda e ajuda muito, beleza? Qual que é a questão nisso tudo? Na zaga eu não mexo. E na zaga o quinteto mesmo. Eu não tiro mais o Mendonça da ala direita. Eu não vejo no Aguirre um jogador capaz de mostrar mais futebol que Benavides, Teran e Arthur Dias. E com o Esquivel fora, eu não vejo nenhuma necessidade de se mexer no Léo Derek. Nenhuma, zero. Eu não consigo mexer nesse quinteto que, muito porque conseguiu ser encaixado, faz com que o Atlético nos últimos 11 jogos tenha 7 clean sheets. 7 jogos sem sofrer gols. Não consigo mexer. A zaga não muda. A dupla de ataque, Julimar e Viveiros, não muda. O Viveiros é o jogador mais impactante da Série B do Campeonato Brasileiro. O Julimar, nos últimos jogos, tem gol contra o Volta, assistência contra o Goiás e 2 gols contra o Amazonas. 4 participações em gol em últimos 3 jogos. Eu questiono, sim, o nível entregado pelo Julimar. Eu questiono, sim, em muitos momentos o Julimar, que pouco contribui no com bola. Mas eu não consigo falar que o Julimar não é um jogador decisivo. O Julimar tem tido um poder de decisão espetacular na conclusão das jogadas. Quando não teve, foi questionado no Clássico Atletiba e na partida contra o Avaí principalmente. Mas nesses 3 últimos jogos não há questionamento. Questiono o Julimar no envolvimento dele com bola, no envolvimento dele nas associações, na criação de jogadas. Agora, o nível de decisão que ele consegue mostrar é realmente impressionante. Então ele também não pode sair do time. O Zapelli não sai do time, lógico, né? O Zapelli não pode sair do time. É um jogador que tem mostrado um nível de protagonismo espetacular nesse time do Atlético. E aí restam 2 vagas para 3 caras, né? O Felipinho, o Patrick e o Leozinho. E por isso que eu acho que não tem time ideal. Quando a gente parte do pressuposto de um time ideal, a gente pensa num time que vai ser repetido contra qual for o adversário. Ou a gente pensa num time que, numa final de campeonato, seria escalado. E se eu fosse escalar o meu melhor Atlético, teria Felipinho e Leozinho. Mas como não importa o que eu acho, e importa o que o adversário também mostra para que você escale a sua equipe, eu não consigo dizer que existe time ideal. Porque a gente olha para o cenário do jogo contra o Goiás e não dá para questionar o Patrick não do Leozinho. Como a gente olha para o cenário do jogo contra o Volta Redonda e não dá para questionar o Leozinho não do Patrick. Assim como eu olho para o jogo da Ferroviária e eu tenho absoluta certeza que o Patrick vai jogar na vaga do Leozinho. Não por ser fora de casa, mas por ser um jogo que você vai precisar um pouco mais de calma, de tranquilidade, de maturidade para encarar contra um adversário que vai te pressionar e ter o seu melhor jogador nos desarmes, o Patrick, né? Que inclusive desarma mais que o Felipinho na temporada. Em questão de média, não em questão de número total, isso é importante. É importante ter o Patrick nesse time também. Então acho que a base, a espinha dorsal existe. E a espinha dorsal é muito importante. Muito importante. Agora, eu acho que ajustes essenciais vão acontecer nesse time ideal. E o ajuste essencial do momento é Leozinho ou é Patrick na equipe titular. Então é um caminho interessante. Lógico que quando você quer ter mais criatividade e imprevisibilidade, você pode ter o Leozinho. E é importante salientar que o Patrick muda de função, né? O Patrick vinha sendo volante ao lado do Felipinho. Quando, por exemplo, na partida contra o Goiás. E aí no segundo tempo o Zapelli passa a ser o volante com o Patrick como um interno e isso gera gol. E o Patrick passa a ser um jogador de meio campo mais avançado, praticamente um ponta esquerda na partida contra o Volta Redonda quando entra, para manter o Bruno Zapelli como um volante iniciador de jogada. Então isso já mudou, isso dá para saber que ele muda. Então é uma questão também importante ser colocada, além do fato de que time ideal no futebol brasileiro pouco existe porque o calendário não permite, né? Tudo bem que a Série B é diferente, a Série B tem mais tempo para treinar,
mas ainda assim é difícil. E time ideal com 60 jogos no ano, olha, ele vai aparecer 10 vezes, se muito, né? Então, ele encontrou um time ideal, eu acho que não. E acho que nem tem que encontrar mesmo. Nem tem que encontrar mesmo. Agora, se eu fosse escalar um Atlético ideal, sem pensar no que o adversário entrega, e lógico que você tem que pensar no adversário, você tem que entender o que o adversário faz, tem que entender como o adversário se coloca para também montar um time baseado em como joga o seu adversário. Mas se não fosse depender de nenhum adversário, Santos, Benavides, Teran e Arthur Dias, Mendonça, Leozinho, Felipinho, Zapelli e Leoderic, Julimar e Viveiros. Este é o meu Atlético ideal e acho que o Odair está muito próximo disso. É o último Atlético que iniciou a partida contra o Volta Redonda. Beleza? Qual é o seu time ideal? Comenta aqui embaixo, deixa o like e a gente se vê numa próxima. Valeu!